Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Nesse vídeo de hoje, de sábado, dia que a gente fala um pouquinho sobre macroeconomia, eu resolvi pegar um setor que é um setor bastante exportador do Brasil, que é o setor de frigorífico. Eu acredito que esse vídeo de hoje vai ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais o bom resultado que a Marfrig teve e o resultado não tão bom assim da Minerva Foods. A gente vai entender um pouco também toda a questão logística que envolve esse setor e que com certeza é o problema de outros setores aqui no Brasil. Se você gosta dos nossos vídeos de sábado, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, acionar aquele sininho de notificação e também avisar os amigos, porque isso é muito importante para que o nosso canal cresça e apareça para mais pessoas. Então, curte já o vídeo e a gente começa depois da vinheta. Bom, pessoal, sempre que eu faço alguma análise, né, eu gosto sempre de olhar os dados da associação da classe que representa. E a associação que representa a classe aqui dos frigoríficos seria a Abrafrigo. Tá? E a Abrafrigo, ela disponibiliza aqui para a gente, todos os meses, um relatório, tá, de exportação de carnes e derivados e que contém 54 páginas. A gente vai ver principalmente as partes fechadas, as partes mais consolidadas de cada uma delas. A gente consegue perceber aqui nessa primeira parte que o volume total de exportação aqui, olha só, teve uma redução de 3% até agora, em 2021 frente a 2020, só que o valor em dólar cresceu 4% aqui no total. Então foi exportado 909 mil toneladas contra 880 mil toneladas aqui, e aqui foi 4 bilhões de dólares, desculpa, que foram exportados nesse período do primeiro semestre de 2021. Bom, e a primeira coisa é a gente entender por que teve essa queda do volume de exportação. E esse volume de exportação acabou tendo uma queda por causa de uma coisa que a gente chama de economia, que é a troca por bens substitutos. O que acontece quando a gente tem um aumento do preço da carne? As pessoas param de comprar carne e elas acabam comprando outros tipos de proteína. Pode ser peixe, pode ser frango, ou pode ser, por exemplo, ovo ou coisas do gênero. Tá? Então existe essa troca de um por outro e teve um aumento do preço da carne por causa de questões de demanda e oferta, tá? Inclusive algumas questões de oferta lá na Austrália, gripe suína, enfim, um monte de coisa. A gente tratou bastante sobre isso no relatório do final de semana lá do Indicações, porque a gente analisou a Minerva Foods, tá? Então esse é o primeiro ponto. Bom, agora vamos passar aqui para a parte do relatório que fala sobre a exportação de carnes e derivados bovinos para cada um dos países do mundo. E é claro que a gente já vai pegar números consolidados. Dentro desse relatório diz carne dianteira, carne traseira, desossada e etc. Isso para a gente aqui não vai importar tanto para esse vídeo que é mais rápido, mas vale muito a pena a gente dar uma olhada sobre os principais países que o Brasil exporta. Tá? E a gente vai ver aqui que os dois primeiros não mudaram, 2020 e 2021, China e Hong Kong continuam os dois maiores que o Brasil exporta, sendo que a China 45,6% dos quilos e 13,3% para Hong Kong. Tá? Esse aqui é uma questão que é importante. Agora, quando a gente calcula, né? E aqui eles não colocam por valor, né? Mas eles colocam aqui a variação. Mesmo assim, quando a gente calcula, olha só, a China ano passado, a gente exportou lá para a China 1.816.545 dividido por 364.613, uma média de 4 dólares e 98 por quilo. Tá? Nesse ano, a gente já tem 1.972.696 dividido por 401.577. Estou tirando os últimos números. 4 dólares e 91. A gente teve uma queda do valor da carne em dólar lá para a China. Quando a gente vai para Hong Kong aqui, 542 dividido por 154. Vamos facilitar a conta. 3,51.
Aqui, 440 dividido por 117. 3,76. Nesse caso aqui, a gente teve um aumento da carne em dólar, o mesmo acontecendo nos Estados Unidos. Tá? Nos Estados Unidos, a gente vê que teve uma variação aqui de 4,8% em quilo. A gente passou a ter uma participação de 4,8%, quer dizer, uma variação em quilos de 111%, e a variação em dólar 7,7%. A gente viu aqui preços de 3,76, 4,91. Olha quanto é o preço da carne para os Estados Unidos. Desculpa. 315,073 dividido por 42,482. 7 dólares e 41. Então a carne para os Estados Unidos, aqui a gente não está vendo a qualidade da carne, etc. Tá? Que deve ser uma qualidade superior, mas a gente vê que é um valor maior, né, do que o que tem. E aí a gente passa, por exemplo, para os relatórios da Marfrig e da Minerva. Então aqui a gente vê que a Marfrig ela tem uma operação muito consolidada na América do Norte, que é Estados Unidos, tá? E tem um EBITDA muito forte na América do Norte. Isso faz com que ela tenha uma margem EBITDA de 24%. Mas ela não é permanente em 24%. No primeiro trimestre, por exemplo, era 12%. Tá? Tanto que o lucro líquido da Marfrig aqui veio muito pequeno no primeiro trimestre de 2021. E agora, nesse trimestre, teve um acréscimo muito grande por causa disso que a gente mostrou. A gente está tendo um aumento do preço da carne nos Estados Unidos, algo que não está acontecendo lá na China. Então, quando a gente vai para a América do Sul, que é basicamente a exportação para o mercado asiático, China e Hong Kong, como a gente viu ali na Abrafrigo, a gente vê que a margem dela é de 3,6%, caindo em relação ao primeiro trimestre, 4,6%. Enquanto isso, a Minerva Foods ela não tem muita venda para os Estados Unidos. Na verdade, o que ela tem é a América do Sul exportando principalmente para a Ásia. E aí a gente vê aqui um EBITDA de 8,7, inclusive ganhando em relação ao outro período. Então, quer dizer, a pessoa que pensa como ciclo de mercado, ela entende, tá? Que a Marfrig pode até ser que ela ainda tenha um ciclo que ainda esteja no início, etc. Mas a chance de você estar comprando a maior parte do ciclo na Marfrig é maior do que na Minerva, o que não significa que o ciclo de euforia vai continuar, tá? Mas é importante você ter essa noção que você está comprando um pouco mais acima já por causa da questão do ciclo de mercado. E até por isso que a gente vê indicadores da Marfrig, EV/EBITDA, por exemplo, em 3 vezes, enquanto da Minerva está em 4,5 vezes. Então você já tem aí um desconto porque o mercado entende essa situação. Ela sabe que se fosse uma festa, por exemplo, a festa da Minerva ainda está mais para o começo. Então você pode pagar, entre aspas, mais cara. Da Marfrig já está mais para o final, então você paga, entre aspas, mais barato no indicador. Tá? Então o mercado ele já está aí precificando esse tipo de questão também. Voltando para a Abrafrigo agora para a gente falar sobre a questão logística da coisa, que eu acho que é importante a gente acabar tratando aqui também. Vamos começar mostrando os estados que são os exportadores. Tá? E aqui a gente tem todos os estados exportadores, a gente já consegue ver aqui que em dólares, por exemplo, é São Paulo com 24,5%, depois a gente tem o Mato Grosso aqui com 19%, a gente ainda tem aqui Goiás com 13,9%, depois Mato Grosso do Sul e Minas Gerais fechando aí o top 5. Aqui a gente vê os dados, né, 1 bilhão de dólares aqui são exportados por São Paulo, né? 775 milhões de Mato Grosso, 567 milhões de dólares em Goiás e assim por diante. E o Rio de Janeiro que eu tô aqui, esse número aqui bem pequenininho de 25 milhões, 865 mil. A gente vê esse número aqui que representa só 0,6% da exportação em dólar, mas pelo menos cresceu 159% frente ao ano passado. A gente vê que a grande parte das exportações saem do Centro-Oeste, né, mostrando esse viés mais agro e pecuário desse setor como um todo. Mas o que me chama muito mais atenção é o que a gente vai ver agora.
né? Por onde saem essas carnes todas? Então você vai ver aqui que a gente tem 2 aeroportos aqui e depois tem várias alfândegas, tem portos e coisas do gênero, tá? Então, vamos pegar também números consolidados que estão aqui. E quando você olha, já chama atenção esse 71,3% e 72,6%, e chama atenção esse 10% aqui do Porto de Paranaguá. Então, 71% Porto de Santos, 10% Porto de Paranaguá. Então, 71% saem do Porto de Santos. Quer dizer, a carne do Brasil inteiro sai pelo Porto de Santos, praticamente, e pelo Porto de Paranaguá. O resto é o resto. Tá? Se eu pensar que aeroporto, não sai quase nada, não chega nem a 0,1%, por exemplo. Né? Várias outras não chegam nem a 0,1%. Né? E a gente tem aqui dividido por região. A gente vê o Sudeste aqui 72,7, representando praticamente Porto Santos, e aqui 22,3 no Sul. A gente viu que a maior produção é no Centro-Oeste. Centro-Oeste não tem porto, né? Porque não tem litoral. E a gente viu uma produção legal também no Norte, mas a gente vê que tudo é escoado via Sudeste e Sul. Para vocês terem uma noção, eu vou pegar aqui o Porto de Santos para você ver de onde vêm as mercadorias que saem do Porto de Santos. Tá? E aí eu acho que vai ficar bem claro para vocês o que eu quero mostrar aqui. Então, olha só, Porto de Santos aqui. Ó, por exemplo, tá? Tem mercadoria que sai do Acre, por exemplo. Tem mercadoria que sai de Rondônia, por exemplo. Olha só, teve 201 milhões de dólares que saíram de Rondônia para serem escoados pelo Porto de Santos. Por exemplo, né? O Acre é pouquinho, você pode relevar, mas essa exportação aqui de Rondônia, ou até exportação de Tocantins, 131 milhões de dólares, é uma exportação que será que não teria como ter um porto, por exemplo, no Nordeste, ali em São Luís, no Maranhão, ou em algum lugar do Ceará, por exemplo, talvez o próprio Porto de Pecém, que pudesse dar vazão a isso com um custo logístico muito menor, né? Então chama muita atenção esse tipo de situação, porque a gente não está falando de uma operação pequena, a gente está falando de uma operação que, somando Rondônia e Tocantins, a gente está falando de 334 milhões de dólares que saíram só em 6 meses. Quer dizer, a gente vai estar falando de alguma coisa de 650 milhões de dólares ano que precisa sair de lugares longes e caminhar aí 2.000 quilômetros, por exemplo, para chegar até o Porto de Santos. Né? Seja por caminhão, seja por trem, ou seja por qualquer tipo de forma de transporte logístico. Então me chama muita atenção esse tipo de problema do Brasil ainda no ano de 2021, mas enfim, são as agruras do brasileiro, né? São as agruras que existem aqui, e por isso, né, que eu botei esse vídeo também no vídeo de sábado, porque a gente não ficou só na parte das empresas, né? A gente pegou aqui um pouquinho sobre a questão do Brasil também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Mais informações sobre isso é só vocês abrirem abrafrigo.com.br, que é o site da Associação Brasileira de Frigoríficos. Vocês logo de cara ali tem estatísticas, vocês podem clicar e vocês vão baixar esse relatório aqui que eu mostrei para vocês. E não deixem também de verificar nossas mídias sociais ali no @dica de hoje, aquele _7, e também os nossos sites, www.dicadehoje7.com e a nossa área de membros. Então é isso, gente. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.